movam, ainda que as colinas sumam, ainda o amor do Senhor, Ele permanece o mesmo por mim e por você. Os nossos pecados não fazem com que esse amor mude. O amor de Deus é imutável. O amor do Senhor continua sendo o mesmo. Apesar de mim e de você, esse amor continua sendo o mesmo. E isso tem tudo a ver com Ele, não tem a ver comigo e com você. Tem tudo a ver com Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. O que te aflige nesta noite é a doença, é o pecado, é a acusação. Eu não sei, mas o que eu sei é que o amor do Senhor, Ele supera todas essas coisas. Ele vai além, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem o melhor para mim e para você. Apesar de nós, esse é o amor do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Curve sua cabeça por mais alguns instantes. Peça para que o Senhor, Ele fale com você nessa noite. Para que o Senhor, Ele ministre no seu coração a graça e o poder de Deus venha a ser revelado nessa noite sobre você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, Pai, adoramos o Teu nome. Senhor, te bendizemos porque sabemos que o Senhor é bom. Pai, a Tua palavra, Senhor, nos leva todos os dias, Senhor, a andar debaixo da Tua bondade. Senhor, por isso, nessa noite, nós pedimos para que, Pai, a Tua revelação da Tua palavra, Senhor, venha sobre nós, para que possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém e amém. Irmãos, hoje, só para descontrair um pouco, hoje eu passei a vergonha maior da minha vida, né? Estava saindo da Vila Mariana hoje de manhã, e vim conversando com alguns pastores, e todo mundo descendo na rua. Irmão, imagina um cara que deu uma cabeçada num toldo. Irmão, mas perdi até o sentido da vida naquela hora lá. Eu falei, hoje eu acho que eu não vou dar nem conta de ministrar, porque acho que o cérebro virou ao contrário. Aí agora há pouco eu estava lá em cima e falei, Deus do céu, mas eu estou com uma dor de cabeça, eu acho que deve ter dado alguma coisa internamente, porque não é possível. Irmão, eu passei uma vergonha. Falei, Deus, o que é que o Senhor quer fazer comigo? Ó a condenação. O que é que o Senhor quer me mostrar? O que é que o Senhor quer fazer comigo? Mas não é não, irmão. É só porque eu estava distraído mesmo, viu? Mas, não sei nem por que eu estou falando isso, ô Jesus, viu? Acho que foi a batida na cabeça que fez isso, só pode ser. Amém. Irmãos, eu queria ministrar sobre algo que nós falamos sempre. O pastor Leandro falou algo aqui agora há pouco, que nós precisamos aprender a viver. E isso que eu quero falar com você nessa noite, tem a ver com isso que ele acabou de falar aqui, não é bem o que eu gostaria de falar. Ele acho que pensou que eu ia ministrar sobre isso também, mas não é, eu quero ministrar sobre outra coisa. Mas a realidade é que, quando nós somos gratos, a palavra de Deus ela nos chama para andarmos debaixo dessa gratidão. A palavra de Deus diz que todos os dias nós temos que acordar e olhar para as coisas que Deus ele tem feito nas nossas vidas e certamente nós sermos gratos por tudo. Porque à medida que nós somos gratos, você já viu o pai? Eu acho muito interessante quando, pelo menos o meu pai agia muito assim quando a gente era criança, que quanto mais gratos nós éramos pelas coisas que nós ganhávamos, mais ele tinha vontade, mais ele tinha desejo, mais ele tinha alegria em nos dar coisas. E quantos aqui já ouviram quando criança, quando você ganhava algo e às vezes você fazia um bico, ou você faz para o seu filho a mesma coisa, quando ele não gosta daquilo que você deu, você fala, você é ingrato, eu não vou te dar mais nada. Então isso é algo normal na nossa vida. Algo que normal naquilo que tem a ver com a nossa carne. Mas a palavra de Deus diz que eu e você nós precisamos ser gratos, porque a gratidão alcança o favor e toca no coração do Pai. Toca no coração do Senhor. Então a forma de nós vivermos
abençoados por Deus, a forma de nós conquistarmos cada vez mais as bênçãos do Senhor é tendo esse coração grato. Mas tem algo também que a Bíblia ela nos fala, que eu e você, nós precisamos viver além somente dessa gratidão. Na realidade, quando nós vivemos isso, certamente nós vamos ter o coração grato. Então a palavra de Deus é fato que eu e você, nós somos chamados para andar debaixo da graça de Deus, viver a graça do Senhor, usufruir da graça de Deus, desfrutar dessa graça maravilhosa do Senhor. Mas a palavra de Deus ela diz que eu e você, nós precisamos aprender a andar no sobrenatural. Quando nós andamos no sobrenatural de Deus, nós alcançamos o seu favor, nós temos o nosso coração, passamos a ter um coração grato e passamos a desfrutar da graça de Deus, de tudo aquilo que a palavra de Deus ela diz que nós iríamos desfrutar. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, o que é andar no sobrenatural? O que é viver o sobrenatural de Deus? Talvez você ache que viver o sobrenatural de Deus é você, todos os dias, viver o milagre de Deus. Eu quero falar para você, o milagre de Deus não é algo que nós vivemos todos os dias. O milagre é coisa que acontece esporadicamente. Não é todo dia que nós temos que viver o milagre. Quando nós vemos pessoas que todos os dias clamam pelo milagre, nós vemos que ainda são crianças na fé. Não estou falando isso com demérito, mas é que ainda não entenderam a totalidade da palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos chama para viver o sobrenatural. E viver o sobrenatural é andar além, é ir mais longe, é andar de uma outra forma. E qual é a outra forma? Andar diferente daquilo que é natural. Então nós temos a tendência, pelo fato de nós sermos ainda... a nossa carne ainda falar muito, pelo fato ainda de nós vivermos buscando ainda esse Espírito Santo de Deus e ainda clamarmos muito, de vez em quando a nossa carne fala, a tendência é andarmos de uma forma natural. Mas a palavra do Senhor, quando nós olhamos os evangelhos, quando nós olhamos as cartas de Paulo, todas elas nos desafiam a andar no sobrenatural de Deus. Sabe, então, Deus ele nos chama para viver uma vida do sobrenatural na sua presença. Então, andar no sobrenatural excede aquilo que é natural, vai além daquilo que é natural, além das nossas forças naturais. Quer ver? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Olha que interessante aqui. Deixa ela aberta aí. Quando nós falamos em andar no sobrenatural, quando nós falamos em andar além das esferas naturais, nós somos chamados a viver todos os dias esse extraordinário de Deus. Então Deus ele nos chama, Deus ele não nos chamou para sermos pessoas comuns. Deus não nos chamou para sermos pessoas que agem de uma forma comum. Deus sempre que Ele nos chama para viver o sobrenatural de Deus em tudo. Então eu estava vendo o pastor Leandro falando aqui agora há pouco. Irmão, se eu contar para você as bênçãos que eu tenho vivido, eu tenho vontade de fazer um dia contar só as coisas que eu tenho vivido. Isso é viver no sobrenatural de Deus. Quem vive no sobrenatural, quem vive no extraordinário de Deus, tem coisas para contar infinitamente. Quem vive de uma forma sobrenatural, tem história para contar. Entenda bem a história que eu estou te falando, não é a história da carochinha não. É a história real daquilo que você tem vivido diariamente. É para isso que Deus nos chama. Para nós termos o que falar, para nós termos o que testemunhar. Quem vive no sobrenatural tem testemunho para contar todos os dias. Quer seja a área da vida dela, é no casamento, é no financeiro, é na célula, é no discipulado, é no trabalho, todos os dias. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos o próprio Jesus, nós vemos que não tinha um dia sequer que Jesus não vivia o sobrenatural. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que Jesus vivia uma vida sobrenatural diária.
E aí talvez você pense aí no seu lugar, fala, pastor, mas ele era Jesus. Então ele tinha que viver no sobrenatural mesmo, era a forma dele viver. Eu quero falar para você, da mesma forma que Jesus ele vivia, ele nos chama para vivermos da mesma forma que ele. Da mesma forma que Jesus fazia, pelo contrário, ainda Jesus eleva ainda a história, porque ele fala que obras maiores do que a dele, eu e você, nós faríamos. Então se você não tem feito as obras maiores de Deus, eu quero falar para você, ainda está faltando o sobrenatural na sua vida. Se ainda você não está vivendo as grandes coisas de Deus, ainda está faltando o sobrenatural na sua vida. Então eu e você, nós somos criados para isso. Então quando nós vemos da sua palavra, nós vemos homens, nós vemos de Gênesis a Apocalipse, Deus chamando homens, tanto no velho quanto no novo, para viver esse sobrenatural. Então pastor, mas hoje é muito diferente. Não, eu quero falar para você que não é. Quando nós olhamos, nós vemos que Deus ele chamou Jacó um certo dia, e Jacó viveu o sobrenatural a noite inteira. Irmãos, tem noção? Quando nós falamos sobre sobrenatural, nós vemos Jacó desde o seu nascimento, vivendo uma vida sobrenatural, em tudo. Então no seu relacionamento com a sua família, nas bênçãos de Deus e muito mais. O homem estava lá orando, angustiado, Deus envia um anjo, que era o próprio Deus ali naquele lugar, simbolizando o próprio Deus, e a noite inteira aquele homem viveu ali, ficou lutando, e uma descendência, depois daquele acontecimento, uma descendência veio sobre a sua vida. Isso é viver o sobrenatural, você ter o que contar. Até hoje nós falamos das bênçãos e falamos da sua descendência, da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando nós vemos lá Enoque, que a palavra de Deus ele diz que ele foi transladado, não achou o corpo de Enoque, foi levado aos céus. Isso é viver o sobrenatural de Deus. Quando nós vemos o povo de Deus, quando chega lá, as portas daquele mar, e agora nós vamos morrer, Deus ele abre o mar, ainda faz o povo passar, que sequer uma laminha no pé eles tiveram. Deus aí, além de abrir o mar, ainda secou a terra. Eles não sofreram consequências nenhuma. Então você percebe que dentro da sua palavra, Deus ele nos chama para viver esse sobrenatural. Então Deus ele chama a mim e a você para viver esse sobrenatural todos os dias. Sabe, viver o sobrenatural lá no seu trabalho. Eu estava, não sei, conversando com não sei quem, ontem eu estava numa comunhão, ontem foi a apresentação lá do Lúcio e da sua esposa, lá da rede do Pedrinho e da Fabrícia, que foram para os adultos, e aí nós estávamos conversando ontem, lá estava conversando com algumas pessoas. Falei, irmãos, todos os lugares por onde eu passei, que eu fui trabalhar, todos os lugares eu vivi o sobrenatural. Eu lembro o dia que eu saí, eu tinha um táxi, e eu não queria mais trabalhar com táxi. Então eu tinha decidido, eu falei, não, eu quero trabalhar de novo numa empresa, mas fazia muitos anos que eu tinha saído de CLT, e estava trabalhando por conta há muitos anos. E a minha profissão era eu sempre fui vendedor, fui supervisor de vendas, então eu não tinha uma profissão de fato. E aí um dia surgiu uma oportunidade na escola onde minha esposa trabalhava, e eu fui trabalhar com ela. Ela nem sabia que que eu estava passando por um processo seletivo, e fui trabalhar naquele lugar. Eu me lembro que quando a dona da escola e o dono fizeram lá uma reunião comigo, falando qual era o salário que eu iria ganhar no colégio, quase que eu desisti. Porque era quase 6 vezes menos do que eu ganhava no táxi. E aí naquele dia eu estava lá, ela começou a falar, e ela falou o salário, eu falei, misericórdia, acho que eu vou desistir, vou voltar daquilo que eu achava que eu tinha que fazer, mas estava me atrapalhando muito trabalhar no táxi em fazer a obra de Deus, porque não tinha horário para parar, e enfim, era complicado. E ainda eu congregava e fazia, eu tinha uma rede lá no extremo leste de São Paulo. Então um dos motivos de trabalhar no colégio era facilitar fazer a obra de Deus, alinhando aquilo que era natural com aquilo que era espiritual. Tinha que colocar os dois no mesmo, sabe, para andar e fazer as coisas mais fáceis. Mas eu lembro que aquele dia eu estava conversando, sentado na sala, ouvindo, e aí naquele mesmo momento eu ouvi a voz de Deus, fui eu quem te trouxe aqui, e aqui você vai viver grandes coisas. Sabe, eu saí daquele lugar numa convicção, fui embora para casa, aí cheguei em casa, contei para minha esposa que eu tinha passado lá no processo seletivo no colégio, ela falou, eu nem sabia o que você estava fazendo.
porque foi um amigo nosso que me colocou lá dentro. Irmãos, eu posso falar para você que o tempo que eu trabalhei naquele colégio foi o tempo que eu mais vivi o sobrenatural de Deus, em todas as áreas. Em 4 meses de trabalho, que eu estava lá, eu passei a ganhar aquilo que eu ganhava no táxi, em 4 meses de trabalho. Eu pergunto para você, quem é que recebe aumento 3 vezes, em 4 meses, e passa a ganhar aquilo que ganhava lá fora sem pedir? Chegar exatamente aquilo que eu ganhava antes, fora as mordomias, fora as coisas que ainda nós tínhamos, escola para criança, enfim. Então todos os dias nós vivíamos, quando menos nós esperávamos, Deus ele nos surpreendia. Sabe, dentro do ministério a mesma coisa. Eu lembro quando eu fui levantado obreiro, Deus ele assumiu uma rede mais ou menos com 90 pessoas. Em 1 ano nós tínhamos lá aquele salão menor, para quem conhece da Vila Mariana, fazíamos discipulados, era lotado aquele salão menor. Chegamos a 300 pessoas na rede. Por quê? Aí as pessoas perguntavam, o que é que vocês fazem? Eu falei, irmão, não sei o que nós fazíamos. Se você me perguntar, eu não sei. Agora uma coisa eu tenho muito claro, Deus nos chamou para viver algo extraordinário. Sabe, eu quero falar para você, Deus não te chamou para viver uma vida comum. Deus te chamou para viver o extraordinário de Deus. Deus te chamou não para andar sobre a terra onde você pisa e sabe que não vai afundar. Deus te chamou para andar sobre as águas. Isso é viver o sobrenatural. Então viver com aquilo que nós temos é normal, é o básico. Mas viver o sobrenatural é a graça e o favor de Deus sobre nós. Abra lá, então vamos ler juntos lá, a partir do verso 23, no capítulo 14 de Mateus. Então vamos ler juntos, verso 22, ou melhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. Despedidas das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Verso 24, entretanto o barco já estava longe, em muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os seus discípulos, ao os verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomado de medo, gritaram. Irmão, eu fico pensando, eles andavam com Jesus. Olha o nível das pessoas que estavam andando com Jesus. E olha o nível do trabalho que Jesus ia ainda ter com aqueles discípulos, que viam Jesus fazendo milagres, sabia quem era Jesus, já tinham provado do ministério de Jesus, eles estavam ali cheios de medo. Então você percebe que dentro dessa obra de Deus, Deus ele chama aqueles que são improváveis, mas Deus chama aqueles que são improváveis para viver as coisas sobrenaturais dele, para levá-los a provar daquilo que é sobrenatural de Deus, daquilo que é extraordinário de Deus. Então eu fico pensando, se quando nós andamos e olhamos as circunstâncias das nossas vidas, nós olhamos essas circunstâncias e se de fato nós agíssemos ou andássemos conforme as circunstâncias, certamente nós não estaríamos aqui para contar a história. Então quando nós olhamos a circunstância, o nosso coração precisa, ou ele se enche de fé, e aí é onde nós não somos tomados pelo medo, mas nós avançamos, e pelo contrário, em vez de nós sermos tomados pelo medo, isso nos dá uma reação, gera uma reação contrária, onde nós usufruímos e aonde nós somos despertados pelo Senhor. E aqui eu penso que esse era o sentimento, ou essa era a motivação que Jesus queria gerar no coração dos seus discípulos, para que eles não andassem de uma forma natural. Eu tenho medo. Não, vocês sabem quem vocês são, vocês sabem filho de quem vocês sabem qual é a raiz de vocês, vocês sabem o porquê e o para que vocês foram chamados. E aí no verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais, respondeu-lhe. Pedro disse, se és tu, Senhor, olha a dúvida aqui,
Jesus está falando e mesmo assim a pessoa está falando: Senhor, se és tu, prova aí. Me dá uma prova que eu fui chamado para isso. Me dá uma prova que eu fui chamado para viver o sobrenatural. Deus, me dá uma prova que eu fui chamado para viver o extraordinário. Sabe, quando nós vemos isso aqui, nós vemos que Pedro ainda era um bebê na fé, que estava crescendo, que estava ainda aprendendo, estava ainda comendo comida sólida, estava começando a comer comida sólida. E aí o Senhor continua: Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, mais uma vez. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Até aqui. Então, você percebe que para viver o sobrenatural de Deus, eu e você, nós precisamos sair daquilo que é comum e passar a andar naquilo que é incomum, sair aquilo que é raso e ir para o lugar onde é profundo. Então a palavra de Deus, ela está nos dizendo aqui, que Deus, Ele deseja nos levar a viver, ou nos aprofundarmos, ou provarmos daquilo que é profundo. Deus nunca nos chama para provar daquilo que é raso, nunca. Então eu e você, entenda bem o que eu estou te dizendo, irmão. Aqui eu não estou pregando a teoria da prosperidade, não, por mais que ela exista, mas não é esse o meu objetivo. Então eu e você, nós não podemos nos acostumar, nós não podemos nos satisfazer com aquilo que é normal. O normal, ele faz parte da vida de quem é natural, mas o anormal faz parte da vida daquele que crê no poder de Deus. Então Deus te chamou para ser anormal. Deus te chamou para que as pessoas, elas olhem para você e elas falem: esse cara não é normal não, porque que ele consegue e eu não. E tem um porquê disso, porque eu e você somos cheios do Espírito Santo de Deus, e quem nos capacita, e quem nos chama para viver essas coisas maiores, provar dessas coisas maiores, é o Espírito Santo de Deus. Sabe, então para vivermos do sobrenatural de Deus, há uma necessidade, a mesma necessidade que Jesus estava falando aqui para os seus discípulos: sair do barco. Sabe, muitas vezes nós queremos servir a Deus andando no nosso barquinho, da nossa acomodação, do nosso dia a dia. Não está confortável. Eu quero falar para você: Deus não te chamou para viver uma vida confortável. Deus não te chamou para viver uma vida cheia de conforto. Deus te chamou para te alargar. Você já provou roupa que está apertada para você? Eu tenho vivido isso quase todos os dias da minha vida. Usar roupa que não me serve mais. Irmão, hoje eu não estou com ela não. Meu irmão, mas eu tenho usado cinta. Ninguém... Puxa, que graça, não? Vocês estão tão engraçadinhos, cara. Por isso que eu sou crente. Por causa disso, que crente tem um senso de humor fantástico, né? Principalmente pastor, né? Eu não sei se eles querem continuar nessa equipe, eu não sei. Não que eu esteja ameaçando, irmãos, pelo amor de Deus, brincando. Irmão, mas é muito engraçado. Sabe, você quer andar confortável? Usa roupa larga. Agora, eu tenho usado cinta, né? Colocado cinta, é para postura, não é para barriga, irmãos, pelo amor de Deus. Acredite em mim, eu sou homem de Deus, eu não minto. O pastor Daniel também não é por conta da barriga, pode ficar em paz. Só que tem um detalhe: o mesmo número da cinta dele é a minha. Então tem alguma coisa errada aí nessa história, né? Você pode ver que ele é meio pálido aos cultos nos domingos. Você vem de semana aqui, ele é mais moreninho, mais corado, né? De domingo ele é meio pálido. Ele tem um olho bem aberto assim de domingo, né? Como que... Não vou espalhar que ele usa doce. Então você percebe quando você está... Irmãos, eu tenho acostumado a usar ela. Realmente ela é... Você traz um conforto para você usar de postura, enfim. Mas quando você não está acostumado a usar, eu lembro os primeiros dias que eu coloquei, ela era nova, as fibras todas fortes. Irmão, você andava que parecia que você estava andando dentro de uma garrafa. Só com a cabeça para fora, parecendo o gênio da lâmpada. Você já viu lá do Aladim?
que só está a cabeça para fora e o corpo dentro da lâmpada, desconfortável. Eu quero falar para você que é assim que Deus ele deseja que eu e você nós andemos. Nós não podemos, a palavra de Deus diz que nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Então quando fala de não nos conformar, é sair da nossa zona de conforto, é sair do nosso barquinho onde nós temos segurança, é sair daquilo que nós achamos que nós temos o controle. Eu quero falar, enquanto eu e você, nós acharmos que nós temos o controle da nossa vida, Deus ele não vai nos tirar e nos levar para aquilo que é sobrenatural, Ele não vai. Então todas as vezes eu acho fantástico a obra de Deus, porque todas as vezes que eu vejo que as coisas começam a ficar complicadas, eu falei, aí é onde Deus ele vai entrar. Quando as coisas parecem que começam a fugir da sua segurança, daquilo que você pode segurar, eu falei, aí é onde Deus ele pode entrar. Sabe, então eu e você, nós somos chamados para isso, porém, existe uma luta interna minha e sua, talvez pela nossa natureza caída, ainda pela consequência do pecado, que eu e você nós temos que lutar sempre, porque é muito fácil nós falarmos aqui, não, Deus ele quer me tirar da zona de conforto, não, Deus quer realmente que eu fique desconfortável, não, Deus realmente ele quer que eu avance. Eu quero falar para você, que o nosso avançar é como o crescimento de uma criança, ela gera dor, então crescer dói, crescer, você sai daquilo que estava muito confortável. A comidinha na boquinha do bebê, não, crescer agora, você tem que ir atrás. Você tem que começar a cavar, você tem que começar a buscar. Mas uma das coisas que nos impedem de viver esse sobrenatural, como eu disse, talvez, ainda pelas consequências do pecado, se chama medo. Então quando nós vemos aqui no verso 26, nós vemos aqui que os discípulos, quando eles viram que Jesus estava andando sobre as águas, eles vendo Jesus, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram com medo. E talvez eu quero falar algo para você, quando Deus ele te chama para sair da onde você está, dessa zona de conforto, os medos baterão à sua porta, essas circunstâncias baterão à sua porta. Eu me lembro quando eu estava na Vila Mariana e eu fui chamado para liderar a igreja aqui em Diadema, lá na Rua das Ameixeiras. Irmãos, imagina um cara que ficou em crise, porque enquanto estava lá naquele conforto, debaixo lá das asas do pastor Ricardo, tranquilo, gostoso, não me preocupava com tantas coisas, maravilhoso. Mas o dia que é você que tem que responder, é o dia que você que tem que preparar a palavra, é você que tem que fazer oferta, é você que tem que fazer discipulado com aquelas turmas ali, é você que tem que pagar as contas do encontro, é você que tem que alugar ônibus, é você, e ainda você tem uma família por trás. Irmão, saí de uma hora para outra, de dentro do barco, e não andei sobre as águas, a onda engoliu ali num certo momento. Eu confesso para você, passei por muito medo. Então o medo ele faz parte, de uma certa forma, entenda bem o que eu estou dizendo, de uma certa forma o medo para mim e para você é uma proteção, mas o que ele não pode é tomar conta da nossa vida por completo. Então nós vimos o quê? Que os discípulos quando viram, eles se assustaram. Então o medo, ele nos prende naquilo que é natural, o medo nos estagna, nos aprisiona, nos coloca dentro de uma prisão, nos impede de agir. Sabe, é muito fácil você ver. Então, pessoas que, entenda bem aqui, eu não estou aqui falando algo com demérito, mas você já viu pessoas que muitas vezes têm síndrome do pânico? Então ela não sai, ela tem medo de tudo, ela não se relaciona com ninguém, porque ela acha que se ela colocar a cara para fora, vai vir uma bala, não é perdida, é achada e vai matar. Se os filhos forem para a escola, serão sequestrados, nunca mais ela vai ver. É fato, no mundo isso acontece. É fato que no mundo essas coisas têm piorado cada dia mais. Mas você já imaginou se nós andássemos dessa forma? Com esse tipo de medo? Você já imaginou se nós como pastores, nós andássemos, será que todo domingo, será que o povo vem para a igreja? Será que o povo vai dizimar? Será que nós vamos ter dinheiro para pagar aluguel? Será que vai ter dinheiro para pagar conta? Será que eu vou ter dinheiro para sustentar a minha família? Será que a minha rede vai crescer? Será que o meu discipulado vai avançar? Será que as minhas células vão multiplicar? Eu quero falar para você, esse tipo de medo não pode acontecer na sua vida.
Esse tipo de medo é esse que Jesus estava falando para os seus discípulos. O medo que foge da razão lógica. Sabe, então o medo de que várias coisas nos prendem daquilo que é natural no comum. O medo de manchar a minha reputação. O que as pessoas elas vão pensar de mim? Sabe, o medo ele não pode nos acovardar. O medo não pode nos prender. O medo não pode nos paralisar. Sabe por quê? Porque nós sabemos que assim como o diabo ele quer plantar o medo na nossa vida, Jesus ele quer dizer para mim e para você. O apóstolo Paulo diz isso lá em 2 Timóteo. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, para avançarmos em tudo que nós vamos fazer. Então eu quero falar para você, a covardia não faz parte da sua vida. Deus te chamou para coisas grandes. Talvez quando nós falamos isso, estamos falando desde o começo do ano. Irmãos, coisas maiores veremos, coisas maiores veremos. Nós não estamos falando aqui não porque nós queremos, não sei se é invocar ou se é rezar, não sei o que é o mantra. Não, vou falar até isso virar uma realidade da vida. Não, não é não. É a certeza, porque nós vamos viver isso. Não estou falando porque o pastor Aloysio mandou falar, não. Nós estamos falando porque certamente nós vamos viver, porque a palavra de Deus me chamou para viver. E o medo, ele não vai me dominar. Aí você começa o ano, fala, não, coisas maiores veremos. Aí vamos fechar a arrecadação da igreja no primeiro dia de janeiro, né, pastor Leandro? No último dia de janeiro, foi o pior mês que nós passamos, até pior do que a crise passada. E aí você fala, qual que é a primeira coisa que vem? Porque o diabo ele é sujo. A palavra de Deus ela diz que o diabo ele está, ao nosso derredor, só esperando um momento para agir. Falar coisas maiores veremos, é mais um ano passando fome. Porque ele sabe que ele potencializa ainda aquilo que estava ruim. Ele potencializa. É mais um ano de dificuldade. Mas aí nós vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus nos enche de poder, nos enche de unção. Fala, não, diabo. Esse mês não. Nós vamos viver esse mês, nós estamos vendo. Talvez você quis aí me acovardar. Mas nós vamos ver os outros 11 de bênção de Deus em todas as áreas. Não só as financeiras, não. Sabe, então eu e você, nós precisamos viver dessa forma. Nós precisamos andar dessa forma, nos enchendo daquilo que a palavra de Deus diz que nós iríamos fazer, daquilo que nós somos. Então o medo sempre vai te aconselhar, não arrisque, não tente, não pense. Mas Deus sempre vai te aconselhar, olhe para mim, olhe firmemente para mim. Olha as minhas grandes coisas, olha o que eu posso fazer, não é o que você pode fazer. Olha para aquilo que é sobrenatural, não olha para aquilo que é natural. Olha para mim, olha para as minhas bênçãos, olha para a minha palavra, olha para aquilo que eu estou falando para você. Então olha para Ele. Sabe, John Wesley era alguém que cria muito nisso. John Wesley foi um dos grandes avivalistas aí alguns anos atrás. Então era um cara que cria e vivia numa época onde a igreja era uma igreja perseguida pela igreja católica. Era uma época ruim, era uma época onde o evangelho era proibido de ser falado. Mas John Wesley ele tinha algo claro, que Deus havia chamado para fazer as coisas grandes. E ele tinha uma convicção no seu coração. E um certo dia ele disse, está escrito lá na porta dele, lá na porta do seu escritório, lá na Inglaterra, ele disse, dá-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Sabe, Deus ele deseja pessoas que não temam o pecado, pessoas que não olhem para o sobrenatural, não olhem para o natural, porque aí sim eu quero falar para você, as estruturas deste mundo, as estruturas deste século, serão abaladas por mim, por você. Então todos os dias Deus ele nos chama para andar dessa forma. Mas quando nós somos aprisionados pelo medo, quando o medo aprisiona, algo também aprisiona e vem sempre algo a mais, a incredulidade. Nós nos enchemos de medo, deixamos de andar nesse sobrenatural, a incredulidade vem, e a incredulidade é a chave que fecha o sobrenatural de Deus, é a barreira que nos impede de viver o impossível. Então a incredulidade é o que nos traz a dúvida frequente.
Então será que se eu sair do barco, Deus está me chamando para fazer coisas novas, mas será que se eu sair do barco eu vou afundar? Será que se eu sair do barco eu vou andar sobre as águas? Será que é realmente Jesus quem está me chamando? Será que realmente é essa obra que Deus Ele quer que eu faça? Eu quero falar para você, quantos aqui nunca pensaram dessa forma? Será que eu estou no lugar certo por conta de alguma circunstância que você não esperava? Talvez você tenha passado dias lá no seu trabalho ruins. Irmão, isso é uma palavra para alguém aqui. Você tem passado dias de pressões lá no seu trabalho. Dias que você está a ponto de desistir. Sabe que o medo e a incredulidade têm tomado conta da sua vida. Mas eu quero falar para você, essas circunstâncias que você tem vivido aí na sua vida, lá no seu trabalho, é o trampolim para você viver o sobrenatural de Deus. Então sai daqui crendo nisso hoje, porque você vai provar desse sobrenatural. Deus Ele usa aquilo que não é para transformar o que é. Então saiba que você foi chamado para isso. Você foi chamado para andar dessa forma. Então essa dúvida na sua cabeça, será que realmente esse emprego é para mim? Será que realmente, lá na crise do casamento, onde você já tentou de tudo, já foi para psicólogo, já leu livro de autoajuda, será que esse casamento é para mim mesmo? Será que é para eu estar? Não era melhor eu separar? Eu quero falar para você, isso é o inferno tentando soprar coisas na sua vida. Porque eu quero falar para você, Deus Ele te chamou para viver o sobrenatural aonde você estiver. Sabe, certo dia, um homem chamado William Shakespeare disse algo, que nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar. Sabe, então você percebe aqui, que as dúvidas, elas te impedem, elas geram medo em nossas vidas para nós arriscarmos. Mas na obra de Deus nós não arriscamos. Quando nós damos o tiro nas coisas de Deus, certamente Ele é certeiro. Então você pode confiar que quando você fizer, e você crer que é Deus quem está à frente, certamente o êxito virá sobre você. Pode confiar, pode acreditar. Sabe, então Deus Ele deseja nos tirar o quê? Do nosso comodismo, daquilo que é normal. Ele deseja nos tirar daquilo que é gostoso, que é confortável, sair do barco. Sabe, Deus Ele deseja viver, Ele quer, ou melhor, que nós vivamos nesse sobrenatural. Sabe, a sairmos do barco, perdermos o controle. Quando eu falo perder o controle, não é você ser irresponsável, não. Não é você agir com irresponsabilidade, não. É você entregar o controle nas mãos de Deus. Sabe, se as coisas têm fugido das suas mãos, é porque Deus Ele quer tomar o controle. Se você não tem dado conta de fazer, entrega nas mãos de Deus, porque é Ele quem vai fazer. Sabe, às vezes nós olhamos e falamos, ah não, está na mão de Deus, mas nós queremos dar o nosso jeitinho brasileiro. Ah não, está na mão de Deus. Não, mas ó pastor, é o seguinte, e aí irmão, como está a situação financeira? Não, está nas mãos de Deus. Eu fui lá no banco, fiz um empréstimo, renegociei a minha dívida. Que mão de Deus é essa? Que você já deu o seu jeitinho. Deus Ele quer que você entregue tudo. É claro que nós não podemos ser negligentes. A nossa parte nós precisamos fazer. A nossa parte nós precisamos tomar, nós precisamos agir. Mas sempre sabendo que Deus Ele está no controle. Sabe, Deus Ele está, porque Deus Ele nos chamou. Sabe, Deus nos chamou para viver o impossível. Sabe, natural é o passarinho andar, mas sobrenatural é nós olharmos em cima de um poste, está um elefante pendurado lá em cima. Isso é o sobrenatural de Deus. Talvez você olhe e fale, pastor, é impossível, mas eu quero falar para você, para Deus tudo é possível. Para quem já abriu o mar, pôr um elefante em cima de um poste é muito fácil. Para quem já tirou 3 homens de dentro de uma fornalha, sem sequer ter uma roupa queimada, nem cheiro de fogo era, irmão. O restante das coisas eu acredito em tudo daquilo que Deus Ele pode fazer. Sabe, é isso que Deus Ele quer fazer da sua vida hoje. Sabe, esse é o nível que Deus Ele quer levar a sua célula. Esse é o nível que Deus Ele quer levar o seu casamento. Esse é o nível que Deus quer levar a sua vida financeira. Esse é o nível que Deus quer levar o seu relacionamento com Ele.
de você perder o controle, porque está na mão dele, está no controle dele. Mas para isso, eu e você, nós precisamos ter algo. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos fazer uma escolha. Porque percebe que Deus, quando os seus discípulos estavam ali naquele barco, e eles olharam para Jesus, Jesus não mandou que eles saíssem daquele lugar. O próprio Pedro teve a sua escolha. Ele perguntou, Jesus falou que era ele, e aí Pedro falou: Senhor, peça-me para que eu possa sair desse barco e andar sobre as águas. Deus não falou para ele: Pedro, sai daí agora e vem aqui que eu quero te provar quem eu sou. Deus não disse isso, porque eu e você, tudo depende da minha e da sua escolha. Sabe, eu quero falar para você, quero perguntar para você nessa noite, qual é a escolha que você faz? Continuar tendo o controle da sua vida, ou perder o controle e entregar tudo nas mãos de Deus? Qual é a forma que você quer andar? Você quer andar olhando lá para a sua célula e falar: não, eu sei, não, eu faço, não, deixa que eu faça um bom louvor, deixa que eu ministro a palavra, não, deixa que eu oro, deixa que eu faço? Ou você quer entregar tudo nas mãos de Deus e falar: Deus, eu creio no teu sobrenatural, eu creio que o Senhor vai nos levar para algo além, então Deus, isso daqui é teu. Escolha isso nessa noite. Sabe, no barco estavam lá os discípulos de Jesus, mas apenas um decidiu andar sobre as águas. Apenas um teve a decisão de sair da sua zona de conforto. Sabe, Deus está falando para você hoje, né, aqui nessa noite: saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto, saia de dentro do seu barco. Sabe, eu e você, nós temos uma escolha: viver as nossas próprias experiências ou viver o sobrenatural de Deus. Nós podemos viver contando experiências dos outros, ou podemos viver contando as nossas experiências. Sabe, então é preciso, sabe, para vivermos isso, é preciso renunciarmos uma vida natural, é preciso andarmos de uma forma sobrenatural. Sabe, porque eu quero falar algo para você: quando você acha que você está perdendo aquilo que é natural, você está ganhando tudo de Deus. Quando você acha que você está perdendo, que você está abrindo mão, é aonde Deus Ele quer te levar. Sabe por quê? Porque cada vez que nós fazemos isso, cada vez que nós decidimos, sabe, ir nessa direção, Deus Ele vai nos dando um espírito de ousadia. Olha para quem está do seu lado, diga para ela assim: o Senhor te chamou para andar com espírito de ousadia. Sabe, o espírito de ousadia é ser valente. Sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o exército de Deus estava sendo massacrado ali por muitos dias. Lá o exército de Deus, lá na época do rei Saul, estava sendo massacrado, estava ouvindo coisas ali por muitos dias. E nenhum ali foi tomado por um espírito de ousadia, nenhum ali decidiu sair da sua zona de conforto para enfrentar aquele gigante. Nenhum ali decidiu sair daquele lugar, eles só estavam ouvindo, esperando algo acontecer. Mas ninguém ali tomou a posição, ninguém ali tomou a posição de dar o primeiro passo. Precisou vir um jovem, de 16, 17 anos, franzino, cheio de ousadia, cheio de escolhas, ali cheio da ousadia de Deus, mandar aquele homem calar a boca, mandar aquele homem parar de falar para aquele homem que aquilo ia ser a última vez que ele ia falar alguma coisa. Essa é a ousadia que Deus Ele nos chama. Sabe, quando você estiver passando por circunstâncias que não tem a ver com a palavra de Deus, é essa ousadia, a mesma ousadia que estava naquele jovem chamado Davi. Você olhar para ele e falar: é agora, você vai parar, é agora. Sabe, é agora que vai cessar, é agora que o negócio vai acabar. Sabe, esse momento parou agora, as dificuldades acabaram agora. Sabe, Deus Ele nos chama, Deus nos levanta para sermos valentes. Sabe, eu vou andar sobre as águas, porque é assim que a palavra de Deus, ela diz que eu faria. Não importa a força do vento, não importa o tamanho das ondas, eu vou andar sobre as águas. Sabe, as pessoas que vivem no sobrenatural foram pessoas ousadas e valentes.
Todo mundo que decidiu andar no sobrenatural foi ousado. Sabe, Elias, com toda a sua ousadia, decidiu olhar e falar: não vai chover, e não choveu. Então você percebe que essa é a forma de um cristão andar. Essa é a forma de um homem e uma mulher de Deus andar cheio de ousadia. Sabe, o diabo vai falar na sua orelha, vai falar no seu ouvido: isso daí não é ousadia não, isso daí é prepotência. Você está se achando mais do que você é. Mas eu quero falar para você: você é mais do que você é, porque o Senhor Jesus disse que você é. Não fui eu que disse não, foi Jesus que disse que você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus, que você é herdeiro de todas as coisas de Jesus, não é só do ouro e da prata não, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus até no seu poder, porque é para isso que Ele nos chamou, para viver dessa forma, ousada. Sabe, quando o Senhor Jesus, Ele sempre nos chama, e quando Jesus olhou para Pedro e disse para ele, falou: vem, sai do barco, ele se encheu de ousadia e pisou nas águas. Sabe, a palavra de Deus, ela diz, lá em Josué, a palavra do Senhor, ela diz algo, que eu e você, nós precisamos clamar por isso todos os dias, para que o nosso coração se encha de fé todos os dias. Sabe, não fui eu quem te ordenei, não fui eu que te enviei, não fui eu quem te chamei. Sabe, o Senhor está dizendo para você nessa noite: fui eu quem te escolhi, foi eu quem te chamei, foi eu quem te ordenei para pisar na cabeça da serpente e dizer: ó, a obra que vai ser edificada aqui é a obra de Jesus, não é a minha, é a obra do Senhor. Ó, eu cheguei, eu entrei, a hora que eu chegar em tal lugar, que as circunstâncias estão dizendo errado, estão dizendo ao contrário, falou: ó, agora entrou aqui, é um filho de Deus, ó, a planta do pé que está pisando aqui agora, é a de um filho do Senhor, é de um ungido de Deus, não é de qualquer um não. Ontem eu disse para os jovens aqui, à noite, falei: irmão, você tem que saber, filho, de quem você é. Você não é filho de chocadeira não, você é filho de Deus, você não é filho de qualquer um não. Então ande como tal, se porte como tal, viva como tal. Essa é a forma que Deus, Ele quer, essa é a forma que Deus, Ele deseja que vivemos. Porque à medida que nós vivemos dessa forma, o nosso coração vai se enchendo de fé. E a fé, ela nos leva a viver o sobrenatural. É a fé que alavanca nós sairmos daquilo que é natural e andarmos no sobrenatural. Deixa eu chamar a equipe de louvor aqui. A fé nos leva a enxergar o impossível, o improvável. Sabe, quando nós andamos em fé, o improvável acontece nas nossas vidas. Quando nós andamos cheios de fé, aquilo que parecia não acontecer, como diz uma música muito antiga, aquilo que parecia o impossível. Sabe, Deus está dizendo para você hoje: não olhe para as circunstâncias, não olhe para o impossível, olhe para o autor e consumador da sua fé. Sabe, olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para Ele, não olhe para as circunstâncias. Sabe, a fé, ela nos leva a ver tudo de um ângulo diferente. Quando nos falta fé, nós olhamos e falamos: o negócio está complicado. Mas quando o negócio está cheio de fé, nós olhamos e falamos: ah, mas como é bom. Ah, como a dificuldade ela é boa, porque é agora que eu vou avançar. É agora, porque quanto maior o gigante, maior o tombo. Ah, glória a Deus, é assim que Deus, Ele quer que nós vivamos. Para andar no sobrenatural, o seu foco precisa ser sempre Cristo Jesus. Sabe, eu não sei quais são as circunstâncias que você tem passado na sua vida, mas o fato é que para você vencer as circunstâncias naturais da sua vida, nós precisamos andar segundo Hebreus 12:2, que diz que, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe, nessa noite o Senhor está te chamando. Sabe, talvez o seu olhar tenha andado desviado. Seu olhar tenha andado desviado desse autor e consumador da sua fé. E por conta disso você perdeu a sua ousadia. Sabe, por conta disso você tem
buscado e tem gostado, ou tem se acomodado a andar dentro do seu barco. Mas eu quero falar para você, Deus não te chamou para andar dentro do seu barquinho. Deus, Ele te chamou para andar sobre as águas. Deus, Ele não te chamou para viver uma vida medíocre. Sabe, medíocre, eu quero te explicar o que é medíocre. Medíocre não é uma palavra pejorativa, não. Medíocre nada mais, nada menos do que é andar na média. E Deus não te chamou para andar na média. Deus, Ele te chamou para andar sobre a média, acima da média. Deus, Ele te chamou não para liderar somente uma célula, não. E é uma bênção liderar uma célula. Mas Deus te chamou para fazer discípulos para Cristo Jesus. Para quando acabar, quando você estiver velhinho lá, você olhar e falar: não, eu estive acima da média. Sabe, eu andei acima daquilo que era natural. Sabe, eu fui além das expectativas. Sabe, assim como Davi, eu fui tirado de trás das malhadas, sabe, para governar um povo e para ser o exército mais exitoso que Israel já teve. Sabe, é para isso que o Senhor, Ele te chama. Sabe, é para isso que o Senhor, Ele nos chama. Ele me chama, é para isso, para vivermos dessa forma. Sabe, Abraão, quando ele foi chamado por Deus, Deus quando disse para Abraão que ele teria uma descendência, Abraão no primeiro momento olhou para aquilo que era natural. Ele olhou para ele, para a sua velhice. Ele olhou para a velhice da sua esposa. E a forma de enxergar ali, a forma de resolver o problema, ele encontrou de uma forma natural: fazer um filho na minha serva. Mas não é dessa forma que Deus, Ele quis fazer. E aí Deus decide que precisa ampliar o olhar de Abraão. Sabe, eu quero falar para você nessa noite, Deus, Ele deseja ampliar a minha e a sua visão. Deus, Ele deseja que nós saiamos da nossa tenda ali, da nossa zona de conforto, e que nós olhemos para o céu, e aí o Senhor, Ele nos manda contar as estrelas. Eu quero perguntar para você nessa noite: você tem contado estrelas na sua vida? Ou você tem contado problemas? Você tem contado as bênçãos de Deus na sua vida? Ou você tem acumulado dificuldades e pressões e tem andado sobre essas dificuldades e essas pressões? Ou você tem feito como Abraão, olhar para o céu e falar: agora eu entendi, Senhor. Agora eu sei o porquê e o para que o Senhor me chamou. Agora eu compreendi, Senhor. E a partir daquele momento, eu penso que Abraão, a hora que ele começou a contar as estrelas, eu penso que a visão de Abraão mudou. E ele olhou para ele e falou: mas cadê aquele velho? Cadê aquele senhor? Cadê aquele idoso? Cadê aquela senhora que estava dormindo do meu lado? Irmão, eu imagino, desculpa aqui linkar uma coisa com a outra, mas eu imagino que foi o melhor relacionamento de marido e mulher que Abraão teve naquele dia. A partir do dia que o seu olhar mudou. Sabe por quê? Porque a partir daquele relacionamento, daquele ato conjugal, daquele relacionamento de homem e mulher, eu e você, nós estamos aqui hoje. A partir daquele momento ali, uma geração, ela foi criada. Uma geração, ela foi chamada. Sabe, talvez quando nós olhamos para o céu, talvez você olha num dia nublado, você não vê. Você olha e fala: cadê as estrelas? Assim é a sua vida e a minha, quando nós não estamos olhando para Deus. Quando nosso olhar não está, assim como Hebreus 12 diz, quando nosso olhar não está nele, nós olhamos e falamos: cadê? As estrelas sumiram. Mas elas só estão algumas camadas de nuvem ali para cima. Estão todas, milhares, centenas de milhares. Sabe, eu não sei qual é o seu olhar. Sabe, eu não sei qual é a forma de você andar. Sabe, eu não sei qual é a forma que você tem andado. Mas eu quero falar para você que a fé, ela nos leva a enxergar muito além do que vai a nossa visão. Além do hoje, além do agora, além do tempo.
porque Deus está acima do tempo. Deus, Ele está acima de tudo. Deus, Ele não te chamou para viver essas circunstâncias durante toda a sua vida. Deus, Ele te chamou para viver a obra dEle, a obra consumada do Calvário. Sabe, a fé em Cristo Jesus, ela te leva a entrar nesse sobrenatural. Ela te dá força para você viver e vencer o seu medo, a romper a barreira da incredulidade. Sabe, crer de todo o teu coração. Sabe, o próprio Jesus, lá em João capítulo 11, verso 40, ele diz: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Sabe, quantos aqui desejam ver a glória de Deus, ter o seu olhar voltado para o Pai? Eu gostaria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Sabe, eu quero falar para você, ou melhor, eu quero que você fale para a pessoa que está do seu lado: o Senhor te chamou para ver a glória de Deus. E sabe, depois que você ver a glória de Deus, qual é a forma de nós andarmos? Assim como Marcos capítulo 16 diz, que os sinais seguiam aos que criam. Esses sinais acompanhariam aos que criam. Em no nome do Senhor eles expulsariam demônios, falariam novas línguas, pegariam em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes faria mal. E nem imporiam as suas mãos, e os doentes seriam curados, ficariam sãos. Sabe, eu quero falar para você que Deus quer te levar a voar alto. Deus quer que você esteja acima das nuvens. Deus, Ele quer que você aprenda a andar sobre as águas. Sabe, eu quero perguntar para você nessa noite: quantos desejam andar sobre as águas na sua vida financeira, no seu casamento, no seu trabalho, na sua célula, no seu ministério? Você que deseja isso, sai do seu lugar nessa noite, vem aqui à frente, de um ato de fé, sabe, um ato profético nessa noite. Hoje não é um apelo, é um ato profético. Fala: Deus, eu desejo, e eu verei o sobrenatural. Eu andarei sobre as águas. Deus, eu andarei, eu voarei alto. Deus, o Senhor me levará a provar aquilo que eu não tenho provado. O Senhor me levará a andar de uma forma que faz muitos anos, ou melhor, eu nunca provei. Mas nessa noite, Deus, eu desejo. Deus, nessa noite, eu creio que eu viverei o sobrenatural de Deus, e coisas maiores de fato eu provarei, coisas maiores de fato eu tocarei, coisas maiores de fato eu terei o que testemunhar, coisas maiores de fato eu abrirei a minha boca e eu terei para contar durante toda a minha vida, porque foi para isso que Deus, Ele me chamou, foi para isso que Deus me constituiu, foi para isso que Deus me levou, foi para essas coisas, para eu ver o sobrenatural de Deus. Comece a clamar no seu lugar, comece a dizer, fala: oh Deus, obrigado Jesus, como nós ouvimos aqui logo no começo. Diga isso ao Senhor, fala: Deus, obrigado, porque hoje eu entendi que eu fui chamado para viver o sobrenatural. Hoje eu fui chamado para viver o sobrenatural. Se o mar me submergir, eu queria que você cantasse essa música agora, o mais alto que você puder. Me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Diga isso ao Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. O que é que você está precisando? Viver o sobrenatural de Deus.
E ela vai falar para você, enquanto os instrumentos e o louvor toca e canta, você vai orar por ele, depois ele vai orar por você. E você vai proclamar sobre a vida do seu irmão, que esses dias ele andará sobre as águas. E o nível de fé que o Senhor o chamou, é o nível de fé que ele vai andar nessa semana. E ele verá o milagre, o poder, ele verá a unção de Deus sobre essa vida dele. Você é um instrumento de Deus para proclamar agora, para declarar agora, que ele viverá as grandes coisas. Olha agora, olha agora. Sobre as águas. Pega a sua mão direita. Vamos fazer uma declaração juntos. Diga assim: eu fui chamado para viver o sobrenatural de Deus na minha casa, no meu trabalho, na minha família, na minha célula, no meu discipulado, no meu ministério. Eu fui chamado para ver as coisas grandes, as coisas maiores de Deus. E eu proclamo nesta noite que eu verei as coisas sobrenaturais agindo através de mim e por mim, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Irmãos, você tem uma semana abençoada, uma semana cheia da graça, do poder, da unção, da vida de Deus. Que você frutifique por onde você passar, que haja a unção de Deus sobre você.